Amados irmãos, o sonho de Deus é o Evangelho de Cristo seja proclamado para todos os povos, todas as raças da face da terra. Pela sua consequência, aquelas vidas que foram entregues ao Senhor Jesus Cristo, salvos, todas as nações salvas, venham prostrar diante de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, louvando e adorando. Então, esse momento, isso é uma realização do sonho de Deus. Amém? Quando a gente vem aqui, nós viemos aqui para fazer o quê? A gente veio para almoçar, né? Não. Almoçar está bem. Mas por que a gente veio aqui? Toda raça, todo tipo de pessoa, velho, novo, mulher, homem, pessoas que têm emprego, desempregado, pessoas que têm muito estudado, não estudado, pessoa que é rico, pobre, mas tudo tem a ver com rico. Mas não importa, não importa. Todos os povos vêm aqui para adorar Deus. Amém? Amém. Então, como é que nós não estamos aqui para adorar a Deus? Mas tem algumas pessoas que veem a igreja com raiva. Algumas pessoas que veem com ira, tristeza. Então, o que a gente tem que fazer? Como a gente entrou aqui, não fez oração, não está celebrando, louvando a Deus, a gente tem que arrepender de tudo. Quando você louva, quando você ora, tem que orar. O Espírito Santo purifica. Eu seja um vaso purificado. Não é que você é um vaso limpinho e perfeito. Não, Senhor. Outra vez, me purifica. E, outra vez, repreencha a minha vida com suas dádivas. Amém? Então, esse é o sonho de Deus. Só que esse sonho de Deus é sendo realizado aqueles homens que Deus usa. Deus pode usar todos nós, mas Deus não usa qualquer pessoa. Não. Essas pessoas têm fatores comuns. Esses fatores comuns que nós gostaríamos de compartilhar hoje. Mas a gente já sabe, Cornélio, ele foi usado por Deus. Por que Cornélio é tão importante a toda a história da igreja? Sabe por quê, irmãos? Cornélio é o primeiro gentio oficialmente registrado na Bíblia, que um homem que foi usado e escolhido por Deus através da sua vida, o que aconteceu, o Evangelho de Cristo abre a porta para todas as raças. Esse homem, Cornélio. E Cornélio, porque ele orava a Deus, porque ele queria conhecer mais de Deus. Ele não conhecia bem. A Bíblia não mostra como que ele conheceu Deus, como que quem que evangelizou ele, não fala nada, certo? Então a gente não dá para imaginar. Só que uma coisa que a gente sabe que sua vida era muito devota, ele tinha uma vida devocional, ele realmente cuidava das pessoas, e ele tinha até um temor a Deus, toda a família. Mas não explica como que ele foi evangelizado, e ele queria conhecer cada vez mais sobre Deus, como a gente quer conhecer mais de Deus. Para conhecer mais de Deus, o homem quer conhecer Deus. Mas como que o homem pode conhecer Deus? O homem é homem, Deus é Deus. Como uma formiga pode conhecer o homem? Formiga, será que a formiga entende minha vida, meu pensamento? Formiga? Coloca uma formiguinha na sua palma que entende. Será que um animal entende o que você está sentindo? Imagina como que o homem vai entender, compreender Deus. Então a gente quer conhecer Deus. Por isso Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, forma do homem. Através dele que nós conhecemos como pessoas. Outras pessoas também têm que acreditar em Deus, mas como não conhecem Jesus, então o que eles fazem? Eles montam idolatria.
monta um ídolo, levanta uma imagem de animal, faz todo tipo de macumba, todo feiticeiro, porque eles querem conhecer Deus. E não dá para conhecer Deus. Então eles faz, chama Espírito, chama tudo. Mas a gente não. A gente quer conhecer Deus, só que Deus deu o quê? Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós conheceremos. Mas é interessante que Cornélio estava orando muito para fazer o quê? Para conhecer Deus. Então, apareceu um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, e que falou: "Oh, Cornélio, Deus ouviu sua oração, Deus ouviu seu serviço, sua vida devocional. Por isso, a gente preparou um homem de Deus, chama Pedro, que está na Jope. Vai lá, está na casa de um Simão. Fala tintim por tintim. Mas vocês não tem uma indagação aqui? Se anjo de Deus apareceu, então por que esse anjo de Deus mesmo não ensina sobre Deus? Poderia, né? Deus é assim, você vai conhecer através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é assim, assado, porque Ele não explica tudo isso. Repita comigo. Deus não usa anjos para evangelização. Deus não usa anjo, pessoal, para falar sobre o evangelho. Repita comigo. Deus não usa anjo para evangelização. Mas sim, Deus usa minha vida. Faz assim, minha vida. Deus usa a sua vida. Às vezes a gente pensa, mas a minha vida não vale nada. Eu mesmo eu não sou tão bom cristão. Você mesmo pensa assim, mas Deus usa anjo ou você? Hã? Eu. Fala assim, eu. Quando eu falei você, eu. Porque sempre fala você. Porque você não quer evangelizar? Então Deus usa quem? Exatamente. Amém. Deus usa a nossa vida. Aí que Deus usa anjo de Deus para apresentar Pedro para Cornélio. Aí que Pedro é usado outra vez, porque esse homem também era homem de oração. Mas interessante, pessoal. Interessante que quando a gente abre a Bíblia, esse Atos, Cornélio é um homem muito importante. Esse homem está registrado toda a sua história no capítulo 10, capítulo inteiro. Irmãos, Atos é nada mais um registro sobre o que esses apóstolos trabalharam com o Espírito Santo, não é? Aí é um capítulo inteiro destinado para a vida de Cornélio. Então, vê como é a importância que a Bíblia dá sobre este homem, que é Cornélio, que foi usado por Deus. E ele se tornou uma porta para a entrada do Evangelho de Cristo para todas as raças. Irmãos, eu tenho esse desejo nas nossas vidas, é sua vida. Sua vida seja porta de Evangelho de Cristo. Para toda a sua família, para todos onde você trabalha, para todo o seu redor. Amém? Onde você for, Deus usa a sua vida. Só que é interessante quando a gente abre, Cássio, capítulo 10, versículo 1. Quando a gente pega esse primeiro versículo, vamos ler todo mundo junto? Já? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Interessante. A Bíblia não fala sobre família, genealogia, a clã, caráteres. Como que é essa família de Cornélio? Não fala nada disso. E quando começa o capítulo 10, já fala a profissão de Cornélio. Já fala. Já imaginou quando, Marcos, você é apresentado uma pessoa nova, aí você já fala, meu trabalho é isso. Você já fala? Não, você fala quem? Você só espera. Mas aqui na Bíblia já fala a sua profissão. Qual era a sua profissão? É soldado, tenente, exército, humano, não é assim? Já fala profissão. Por quê? Profissão dele já representa tudo. O quê? Com essa profissão era difícil acreditar a Deus. Essa profissão era muito difícil conhecer Jesus Cristo.
Uma profissão de muito poder. A gente não fala, pela minha profissão é difícil adorar a Deus, é difícil vir na igreja, porque eu tenho que trabalhar. Cornélio não importa qual é a sua profissão. Por isso eu agradeço muito a Igreja Água Viva, né, agora, porque a gente tem culto oficial de manhã e noite, pessoal. Quem que viu noite? Não. Quem não viu, essa pessoa que não levantaram tem que vir hoje à noite. Vocês não sabem. Noite, almoço não é gostoso? Jantar é melhor. Quem sabe, sabe. Mas também adoração à noite. Pessoal, à noite eu não prego mesmo a pregação, não. É outra pregação. Título já saiu aqui, vê. Hoje título é o quê? Título, escolha e promessa. Hoje. É pregação, tá? Então, irmãos, hoje à noite, tá bom? Tá bom? Tá, quem der, pode vir. Então, quem não podia vir de manhã, pode vir à noite. Certo? Para a gente cultuar a Deus. Porque profissão, às vezes, não permite a gente viver uma vida devocional correta, não é assim? Então, não se preocupe. A gente tem culto oficial de manhã e à noite, certo? Se alguém, mas não tem culto oficial à tarde, não se preocupe. Se quando precisar, a gente faz. Olha para o seu pastor, olha, se você precisar de alguma coisa, eu faço. Olha meus olhos. Irmãos, não se preocupe. Aí, quando apresenta Cornélio, já fala sobre profissão. Isso acontece no Novo Testamento. Vocês já perceberam? No Velho Testamento fala muito sobre família. Apresentar alguém, era filho de quem, filho de quem, era assim. Mas no Novo Testamento não, já fala. Quando é um homem muito importante, já fala. Tipo o Jairo. Jairo era o quê? Jairo? Qual era a profissão de Jairo? Não sabe? Aquele responsável da sinagoga. Já fala. Qual era o chefe da sinagoga? Qual era a profissão dele? Como é chefe de sinagoga, era difícil ele ficar atrás do Senhor Jesus Cristo para pedir cura da sua filha. Então mostra, apesar dessa profissão, como Jairo confiava no Senhor Jesus Cristo. Cornélio, centurião, mas com mesmo essa profissão, como ele buscava conhecer Deus. Eu quero que você seja assim. Não pela sua profissão, afasta de Deus. Pelo contrário, não importa qual é a sua profissão, isso seja motivo de aproximar a mais a Deus. Amém. Então, a gente olhando as vidas que foram usadas por Deus, tem alguns caracteres comuns. Isso que a gente gostaria de compartilhar. Eu peguei 3 pontos, culminantes que tem. Eu quero que sua vida seja usada por Deus. Amém? Você quer que sua vida seja usada por Deus? Isso é magnífica, irmãos. Não tenha medo. Quando Deus se escolhe, Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você falta. Deus preenche sua vida. Ele que fortalece, Ele que protege. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo está em jogo em sua vida. E nome de Deus, sua glória anda junto com a sua vida, junto com a sua família, junto com a sua profissão. Então não tenha medo, isso é grande privilégio, isso é grande honra, isso é grande bênção de Deus. Deus me usa. Eis-me aqui. O Senhor sabe, quando Deus chama, Deus sabe todos os meus pontos fracos. Sabe ou não sabe? Deus sabe toda a minha fraqueza, Deus sabe o que eu falto mesmo. Sabe ou não sabe? Mas mesmo assim Deus me chamou, porque é Ele que me capacita, Ele que te capacita. Amém? Então não tem como você rejeitar ou resistir. Corre para Deus. Eis-me aqui. Então, que tipo de pessoa que Deus usa? Primeiro, Deus usa homem que ora. Deus usa que pessoa? Pessoa que ora. Repita comigo. Quem não sabe disso? Repita comigo. Quem não sabe disso? Eu falei uma coisa que todo mundo sabe. É ou não é? Deus usa que tipo de homem? Homem que ora. Aqui todo mundo ora. Ou não ora? Aqui todo mundo tem pessoa que ora mais, menos, não é assim? Mas aqui todo mundo ora ou não ora? Boque, você ora ou não ora? É você mesmo, Boque. Irmã. Ora ou não ora? Todo mundo ora. Quem que não ora?
Todo mundo ora. Mas quando a gente fala sobre oração, Stella, a gente sente, né, assim, um pouco culpado, né? Eu deveria ter orado mais, não é assim? Assim não está caído de modo, deve ter orado mais, porque se fosse orado mais, aquele tempo não dava bem batido. Mas não leva a esse pensamento. Estou falando isso para você não sente nisso. Todo mundo sabe que a gente tem que orar. E quando a gente ora, tem que orar bem, né? Eloquente. Ora. Puxa vida, como aquela pessoa ora, fervorosa. Ora bem. Eu gostaria de orar daquela forma. Eu orei, acho que eu orei muito. Aí você levanta e passou só 30 segundos. Aí você pensa, eu vou orar mais. Aí você vê que você orou muito tempo. Aí levantou, aí 2 minutos. Puxa. Aí você vê a pessoa que ora 10 minutos, meia hora, 1 hora. Será que a pessoa está orando ou está morta? Mas, pessoal, quando a gente fala sobre oração, a gente tem muito assim, preconceito de si mesmo, né? Que é, eu preciso orar mais. Mas, será que eu estou falando isso? Não, irmãos. Deus usa homem que ora. É pé da letra, homem que ora. O que é uma vida em oração? O que é ora? Quando fala que aquela pessoa ora. Quando é isso? Tá? Preparado? Eu levantei 5 pontos. Realmente, quem que ora? Quem que pessoa que é em oração? Primeiro lugar, 5 pontos, né? Você pode escrever, senão depois você me fala que eu passo, tá? O que é? Isso não está registrado. Quem que ora? Primeiro ponto e nada mais. Toda vez, quando você tem problema, tem pessoa que sempre entrega primeiro a Deus. Isso quer dizer que a pessoa quer resolver o problema de acordo com o ponto de vista de Deus, não ser humano. Se tiver problema, a primeira coisa que você tem que buscar é o quê? Deus. Esse é homem que ora. Eu tenho esse problema. Tem um problema na vida conjugal, você vai levar para quem? A pessoa leva para o advogado. É para Deus. Você tem problema financeiro, você leva para quem? Para Deus. Você leva para o contador ou banco. Não é, pessoal. Para Deus. Essa é a pessoa que ora. Você tem problemas de seus filhos. Sim, problema psicológico. Sim, você vai procurar. Eu respeito todo esse sistema. Mas também você tem que buscar, em primeiro lugar, o quê? Deus. Todo problema você leva para o Deus. Essa pessoa é como que? Chama pessoa que ora. Segundo ponto. Não somente essa pessoa entrega todos os problemas para Deus, no primeiro lugar, mas também essa pessoa só confia no Senhor. Só confia no Senhor. É muito bom agora. Quem está casais aqui, sentado junto, casais, segura a mão, casais. Se não é casais, não segura a mão, não, tá? Casais, segura a mão, segura a mão, segura a mão, segura a mão. Fala assim, eu te amo, fala, eu te amo. Mas, confio só em Deus. Amém? Não fala assim, me confia em mim, não fala besteira. Tá? De novo, segura a mão. É muito bom esse. Agora solteiro tá triste, mas segura a mão, tá? Segura a mão? Vamos lá. Eu te amo. Vamos confiar no Senhor, em Deus. Amém. Aleluia. Pode largar a mão aí, não segura muito não. Então, irmãos, o que é essa pessoa que confia somente em Deus, essa pessoa que o quê? Que ora. Não adianta que a pessoa fechou. Não, pessoal. Claro, isso também é oração. Mas olhando a vida, a gente está para saber se a pessoa aqui ora ou não. Se essa pessoa que realmente só confia no Senhor, então essa pessoa espera no Senhor. Esse é o terceiro ponto. Essa pessoa tem paciência. Por que tem paciência? Porque ele sabe que Deus cumpre sua promessa. Essa é a pessoa que ora. Então, a pessoa que ora, não é somente pessoa fala, pessoa ora, repete. Não, isso também precisa. Mas olhando a sua vida, essa pessoa, acontece o problema, em primeiro lugar, buscar Deus.
E depois, confia nele. E espera dele. E quarto ponto, essa pessoa, você vê, quando você está encurralada, com problemas, sofrimento, caótica, assim, você vê muitos seus amigos, seus companheiros começam a deixar você. Às vezes também a gente fala, né? Até mesmo que é casado, para o seu bem, você fala assim, meu amor, meu bem, marido e tal, me deixem sozinho só. Às vezes a gente quer ficar só, não é assim? Mas você tem que aprender. Pessoa que ora, pessoa fica só com Deus. Me deixa só. Esse é mundo que fala assim. Mas a gente fala o quê? Me deixa só com Deus. Amém? Repita junto comigo. Me deixa só com Deus. É essa pessoa que ora. Porque você quer ficar um tempo com Deus. Aí você fala, Senhor, eu estou difícil, eu não sei, eu não estou controlando minha emoção. Esse dia está difícil, Senhor. O que eu faço? Aquela pessoa que só quer ficar com Deus. Aí, último é, todo mundo sabe, é esse Salmo 23, primeiro versículo, todo mundo junto. Já? Sim, todo mundo junto. Já? O Senhor... Mais de uma vez, todo mundo, pessoal, todo mundo junto. Quando eu falo, todo mundo tem que falar, por favor. Tá? Salmo 23, 1, todo mundo, já. Eu falei todo mundo junto, tem ainda pessoa aqui. Não, vamos falar, isso é coisa fácil. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É fácil, todo mundo junto. 1, 2, já. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Mas isso é mentira. Sabe o que o salmista Davi falou? Se o Senhor é meu pastor, eu não falto nada, eu não sinto nenhuma necessidade. Deus é totalmente suficiência da minha vida. Se Deus está comigo, eu estou suficiente, Senhor. God is all. That's enough. Às vezes eu gosto em inglês. Tem palavra aqui, encaixa bem. Deus é tudo. Né? Bom, mas eu falo assim, God is all. Ele. That's enough. Se Deus está comigo, isso é suficiente. Mas quando a gente fala suficiente, parece que está faltando muitas coisas ainda. Irmão, essas pessoas que oram. Agora entendeu, né? Quem que ora? Quando eu falo, Deus usa homem que ora. É o quê? Aquele que sempre entrega problema. Primeiro, se tem problema, quem? É Deus. Por quê? Só confiar em Deus. Segura a mão da sua esposa, marido. Eu te amo. Vamos confiar no Senhor. Não é assim? A gente fala assim, eu te amo, eu te confio. Ai, que quebra. Tá? Confia no Senhor. Se você confia no Senhor, terceiro lugar, o que? Você espera. Espera nele. Vamos lá. É isso mesmo? Isso que Deus quer? Quarto é o quê? Às vezes você fica sozinho. Então, você está só com Deus. Por quê? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Essa pessoa, como que chama? Homem que? Essa pessoa que Deus usa. Ele orava. Imagina Cornélio orando. Você não viu o Cornélio? Porque ele queria conhecer Deus. Ele não conhecia, mas ele orava. Ele buscava Deus em primeiro lugar. Ele buscava, confiava. Ele fazia realmente o que anjo de Deus mandava. Ele fazia tudo. Né? Isso também a gente pode fazer. Segundo lugar, que tipo de pessoa que Deus usa? Deus usa, número 2, Deus usa homem que é piedoso. Um homem que é piedoso. Olha, versículo 2, capítulo 10, versículo 2. Cássio, bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Versículo 2, todo mundo junto já? Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo.
ele era piedoso. Ele tinha uma vida devocional. Quando a gente fala piedade, essa palavra estava um pouco deteriorada por causa de nosso momento devocional. Quando a gente fala homem piedoso, um homem devocional, a gente pensa o quê? Momento devocional. Então, às vezes a gente imagina, quem é um homem de piedade, piedoso, um homem devocional? Aí a gente lembra até, né? Aquela caneca de Pastor Cole, saindo assim, aroma, vapor, pegando aquele livro, a vida viva, fazendo um momento devocional, e parece uma vida piedosa. Não, isso não é uma vida piedosa, isso é uma atmosfera piedosa. Você criou o ambiente assim. Não confunda. O que é homem piedoso? Essa palavra usada aqui, piedoso, é muito mais do que isso. O que é piedoso? Piedoso, essa palavra usada, piedade aqui, é uma palavra grega que uma junção, conjunto de duas palavras. Temor e amor. Quando você educa bem filho, filha, quando os filhos olham seu pai, sua mãe, ama, mas ao mesmo tempo tem reverência, um temor, certo temor. Porque crianças bagunceiras, aqui não conhece, que não tem tremor a pai, então berra tal. Mas quando começa a crescer, tem respeito. Os filhos têm que ter respeito. Outras palavras, tem temor e amor. Não é só medo, não, porque ama, porque quer honrar seu pai, sua mãe. Então tem que ter temor, tremor. Não é que assim, se vira, eu faço o que eu quiser, agora eu sou adulto, eu faço minha vida. Não é assim, você tem que ter temor, tremor. E você tem que ter amor ainda. Essa palavra, a vida, piedade. Só que interessante é essa palavra, piedade, que estava estudando sobre só terminologia, essa palavra. Essa palavra, piedade, é nada mais, essa palavra chama Eusebes, é a palavra grega, Eusebes. Essa palavra vem do Eusefos, significa adorar a Deus. Essa palavra aqui explicada e nada mais versículo 25, mesmo capítulo, versículo 25. Versículo 25, todo mundo junto, já? Aconteceu que, indo Pedro a entrar, e saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Essa palavra, prostrando-se-lhe aos pés. Essa palavra é liturgia. Isso significa adorar a Deus, cultuar a Deus. No Velho Testamento, todo mundo sabia. Quando adorar a Deus, a primeira coisa que o povo de Deus tem que fazer é o quê? Dobra o joelho e curvar e colocar seu rosto na terra. Tem que meter seu rosto na terra. Viu Deus, morreu. Então, adorar a Deus, a pessoa dobra o joelho e realmente curva, prostrando a Deus. Isso é adoração. Isso é piedade. Homem piedoso. Essa mesma palavra é usada em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. É a mesma terminologia usada, mas aqui como que explica? Versículo 4, vamos ler todo mundo junto? Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus. Por isso isto é aceitável diante de Deus. Naquela época de igreja primitiva, tem viúvas que era muito difícil sobreviver, diferente daqui agora. E se eles tiverem os filhos, netos, então, anciãos, a liderança da igreja tem que educar esses filhos também. Só que aqui está escrito que tem que ensinar o quê? Exercer piedade para a sua casa. Piedade. O que é isso? Piedade. Se mãe não pode ensinar,
Uma mãe não pode ensinar seu filho piedade? Pode ensinar. Mas por que está escrito ensina piedade? Nada mais o que aqui é adorar. Ensina a adorar a Deus. Porque naquela época, viúvas, era muito difícil levar suas crianças para a igreja. Hoje em dia não, pode trazer à vontade. Até brinca lá em cima, a gente deixa. Não tem problema. Mas naquela época não, de jeito nenhum. Não pode brincar, não pode entrar. Então ensina essas crianças como adorar a Deus. Deus usa a pessoa, aquele que adora. Irmãos, mas vocês têm que aprender o que é adoração, o que é cultuar a Deus. Pessoas falam assim, eu pergunto, você veio domingo passado, por que falta? Eu tinha esse problema e não foi, mas eu vou, domingo que vem eu vou. Aí veio, você cultuou bem? Hoje eu cultuei muito bem. Irmãos, repita comigo. Senhor é dono do meu culto. Deus que é dono da minha adoração. Olha a sua vida agora, olha, presta atenção, todo mundo olha. Agora você mesmo avalia, você mesmo analisa. Não é que você está adorando, não é que hoje estou cultuando, eu estou cantando, louvando, não. Você tem que pensar, será que Deus está aceitando sua adoração? Deus está recebendo o seu culto? Isso que você tem que lembrar. Agora, você está diante de quê? Agora? Diante de mim? Vocês estão diante de Deus. Por que nós viemos aqui? Adorar Deus. Então Deus tem que receber nossa adoração. A questão não é que você cultuou ou não cultuou. O problema é que o que Deus recebeu meu culto ou não. Deus recebeu minha adoração ou não. Isso que é nosso problema. Então pensa agora. Será que Deus recebeu sua adoração hoje? Será que Deus... Por isso que você está encurralado. Por isso que você está difícil. Porque Deus não recebeu. Você não veio para entregar a adoração a Deus. Você veio assistir culto. Você veio fazer parte do culto. Você veio aqui. Que hoje prestei culto. Hoje eu atrasei. Hoje eu cheguei na hora certa. Eu fiz aquilo. O que você está fazendo? Deus me olhando agora. Ele está recebendo minha adoração. Esse é um homem piedoso. Como você entregando a Deus. Essa pessoa que Deus usa. Quem que realmente adorando a Deus? O que significa Deus e Espírito? Quem adora a Deus tem que adorar o quê? Em Espírito e em verdade. O que significa isso? O que disse Romanos 12:2? O que é? Transformai vós. Porque a gente tem que transformar e entregar seu corpo. Sacrifício vivo e agradável ao Deus. O que significa isso? Que a gente tem que perguntar. Deus aceitou minha adoração? Não, você só ficou presente. Não seja triste diante de Deus. Já imaginou Deus fala, você nunca adorou para mim. Já imaginou? Você frequentou a igreja toda e Deus fala assim, você nunca adorou meu nome. Você estava lá, eu sei, eu vi. Deus usa. Pessoa que ora, pessoa que é piedoso. E o último, Deus usa homem que obedece. Irmãos, qual é a palavra contrário, oposta da obediência? Eu perguntei coisa difícil, pessoal. Pessoal, qual é a palavra oposta
contrário, sua significação de obediência? Desobediência, muito bem. Mas será que vocês sabem disso? Vamos ver que realmente a gente sabe. Palavra oposta de obediência não é desobediência. Desobediência, isso já vem depois. O que é palavra contrária de obediência? Repita comigo, palavra oposta de obediência é murmuração, é crítica, pensamento negativo. Você vê, parece que pessoa que adora bem, fala suave, que pessoa que realmente tem muita emoção, que fala como um anjo, mas você conversa com essa pessoa, vê, fundo no fundo, só reclama. Reclama a igreja, xinga pastor, reclama o quê? Tudo, afinal de contas, é tudo pensamento negativo. Então essa pessoa é o quê? Desobediente. Desobediência é uma consequência. Pessoa que não obedece, essa pessoa já tem uma visão contrária. Irmãos, vocês concordam comigo? Pensa assim. Faz conta que tem um membro da nossa igreja. É que fala bem da nossa igreja. Ah, meu pastor é um amor, a igreja, nossa liderança é suave, a igreja que faz missão, a igreja que faz discipulado, a igreja faz tudo. Lá fora fala assim, ó, se você faz discipulado, a igreja quebra. Se faz missão, a igreja vai ser endividada. Aquele pastor é monstruoso. Se pessoa começa a falar todo negativo, quem é essa pessoa? Por isso é muito difícil a gente conviver com quem que fala mentira. Muito difícil. Parece anjo, chorando, falando numa boa. Mas o que compartilhando com as pessoas, você ouve bem. Pessoa suave, mas ouve bem. Você tem que ter esse discernimento espiritual. Mas fundo no fundo está criticando todo mundo. Então essa pessoa o quê? Desobediente. Muito cuidado. Muita gente faz isso. E você tem que olhar a sua vida. Como é importante. Como é importante. O que é obedecer a Deus? Versículo 24, capítulo 10. Versículo 24. Tá? Versículo 24. Vamos ter todo mundo junto? No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Sabe o que está falando? Quando Cornélio convidou Pedro, ele estava aguardando a chegada de Pedro, mas ele não estava sozinho. Ele estava com toda a sua família. Quem mais? Ele convidou todos os parentes. Todos os parentes. E convidou quem? Amigos. Geralmente, qual era a profissão de seus amigos? A gente dá para imaginar. Quem é? Se você trabalha no banco, maioria, quais são seus colegas? Bancários, pessoa que trabalha lá. Você é um funileiro de cal. Então, quais são seus colegas? Lá, funileiros ou pintores, não é assim? Se ele é centurião, se ele é soldado, então quais seriam seus amigos? Soldados, tenentes, coronéis, não é assim? Ele convidou essas pessoas. Por quê? Essa é a obediência. Se ele murmura, se ele critica, ele juntaria essas pessoas? Não. Mas quem murmura, quem critica é o quê? Quer separar, quer dividir, fundo no coração. O que diabo contamina a nossa vida. Sua crítica não termina em sua vida, não. Você quer contagiar outra pessoa. Irmãos, a gente tem que consolar.
Se uma irmã está sofrendo, a gente consola. Mas se essa pessoa, com as lágrimas, com todo o sofrimento, se fala divisão, crítica, murmuração, isso está dominado pelo diabo. Isso se chama desobediência. Por quê? Vocês responderam facilmente. Qual é a palavra oposta de obediência? Você falou desobediência. Porque desobediência era o primeiro pecado do homem. Pecado original. Começou com o quê? Desobediência. As pessoas falam, não sentindo nada. Qual era o pecado de Caim? Era murmuração. Hebreus capítulo 11, versículo 4, você vê. Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque Abel fez isso pela fé. Caim não, reclamou. Deus, por que Deus recebe sacrifício do meu irmão e meu não? Já murmuração. Já crítica. Isso que a gente tem que ver. Irmãos, terminando a palavra de Deus, hoje mesmo, voltando, versículo 33. O que é obediência? 33. Vamos ler todo mundo junto? Já? Mandei chamar-te e fizeste. Agora, pois estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Cornélio falou isso para Pedro. Eu estou pronto. Eu estou na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Quando vocês ouvem essa palavra de Deus, Deus que usa, homem que ora, homem que é piedoso, homem que obedece, e vocês lá no fundo do coração tem que falar assim: eu estou pronto, Senhor, para te ouvir. Toda palavra que sai da boca do pastor, como ele disse, toda palavra dada para o Pedro, é para mim, Senhor. Se por acaso algum de vocês, ouvindo essa palavra, ainda pensando, será que o pastor está me criticando? Ou alguém? Então, você não entendeu nada da palavra de Deus. Você não é piedoso. Você não ora a Deus. Se você não arrepender dessas coisas, Deus não usa a sua vida. Mas se você quer ser usado por Deus, seja chamado filha que ora, filho que ora. O que é homem que ora? Todos nós temos problemas. Que entrega para Deus primeiro. Confia nele, espera nele. Às vezes você fica só com Deus. Mas lá no fundo da sua alma você fala, proclama: Deus é toda a minha vida. Não me faltará nada. Deus usa a mulher, o homem que é piedoso. Quando você presta culto, você mesmo reflete: será que hoje Deus recebeu minha adoração? Não é que você prestou culto ou não. Não é que você recebeu hora. Não é que hoje você não atrasou. Mas sim, Deus recebeu minha adoração. Esse é o homem piedoso. Deus usa aquele que obedece. Senhor, estou pronto para te ouvir. Pronto. Abrindo sua boca não sai reclamações, não sai crítica. Por quê? Tem muita coisa que nós recebemos, bênçãos sobre bênçãos, através desta igreja Água Viva. Amém? Muitas coisas.
Essa igreja acolheu muitas pessoas. E vai acolher também. Falando cada besteira. E ainda chorando. Mostrando como se fosse vítima. E lá fora falando toda a maldade. Essa é vida cristã. Essa pessoa não obedece a Deus. Deus usa aquele que ora, aquele que é piedoso, aquele que obedece. Eu estou pronto. Aí Pedro ficou desafiado. 34, 35. Vamos ler todos juntos? 34, 35, já. 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa, Deus não tem desigualdade não. Ele reconhece, ele está arrependido. Versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo. Amém. Essa pessoa aqui obedece a Deus. Terminamos as palavras de Deus aqui. Eu tenho desejo, irmãs, que cada uma da sua alma, cada uma da sua vida, seja levantado pela própria mão de Deus, seja bem usada para a glória de Deus. Sua família será chamada família de honra, porque o nome de Deus foi honrado através de sua família. Que tipo de pessoas que Deus usa? Aquele que ora. Sim, como você quer amar sua esposa, marido. Mas tem um momento que inexplicável, difícil. Por isso você ama, mas você confia no Senhor. Espera no Senhor. Às vezes você fica sozinho com Deus. E você fala: eu estou bem, Senhor, porque o Senhor está comigo. Nada me faltará. Piedoso, cada culto que presta, eu olho minha vida. Antes eu subir daqui, eu me refleto lá no assento, lá no cantinho. Senhor, esse culto, essa minha pregação, pode ser o último hoje, Senhor. Eu não quero lamentar ninguém, murmurar ninguém. Aceita a minha adoração. Eu vou fazer o máximo. Senhor, me ajude. Eu vou fazer tudo o que tenho. Por quê? Mesmo que ouvindo a palavra de Deus, tem alguém que desliga a sua vida. Alguém fica em situação, tumulto. E que vocês têm que trabalhar amanhã, uma semana inteira. Com que força que você vai levantar? Eu tenho peso. Eu quero que o Senhor fale que esse é meu verdadeiro adoradores. Eu recebi sua adoração, Igreja Água Viva e Family, eu aceitei sua adoração. Irmãs, Sodoma, Gomorra, aquela cidade não tinha nem sequer 10 justo, nem 5 justos. Se tiver aqui verdadeiro 10 adoradores, não somente nossa Igreja Água Viva, mas todo o Brasil será a nação chamada nação de Deus. Obedece. Pronto. Usa essa palavra. Porque o homem, pela sua natureza pecaminosa, desobedecer é mais fácil. Obedecer. Porque você não quer, por isso obedecer. Pelo menos quando você abre a boca, você não critica ninguém. Ninguém. Sofre. Tem dor.
e dor também, mas viva. Deus usa a sua vida. Oremos. Nesse momento, mesmo que seja 1 minuto,